Empresário, você sabia que 70% das empresas são condenadas na Justiça do Trabalho? E muito em razão de erros que poderiam ter sido evitados. Se você quer evitar condenações na Justiça do Trabalho, entender como funciona um processo trabalhista e receber dicas práticas para não ser condenado, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu tenho informações valiosas que podem lhe ajudar. De início, eu preciso ser muito honesto com você. Todo o sistema da Justiça do Trabalho é feito para proteger o funcionário. Em tese, a lei entende que o funcionário é a parte mais fraca na relação de trabalho. Por isso, tudo que o funcionário disser contra você e contra a sua empresa, se você não tiver provas para dizer ao contrário, você vai ser condenado. Por isso, não caia em armadilhas. Não ache que você vai jogar o jogo a primeira vez e vai ganhar. Você precisa de um advogado e eu vou lhe mostrar como funciona o processo e o passo a passo para você se proteger. Sempre se resguarde com provas, porque o sistema é todo contra você. E se você não tiver cuidado, você vai ser condenado. Inicialmente, eu preciso lhe explicar como funciona um processo trabalhista. O primeiro ato de um processo trabalhista, quando o processo começa para você, é no ato da citação. Basicamente, ele ocorre quando um oficial de justiça lhe envia uma carta escrita. Essa carta também pode ser enviada por correios ou via sistema, quando sua empresa já é cadastrada no sistema da justiça. Basicamente, você vai receber o seguinte: você vai receber uma petição inicial, que nada mais é do que um documento escrito com todos os pedidos do funcionário contra a sua empresa. Nessa folha tem o relato do que o funcionário está alegando contra a sua empresa, o valor financeiro que ele está pedindo e lá também já consta a data da audiência, com um prazo muito importante. A data da audiência é o prazo que você vai ter para se defender. Então não deixe para a última hora. É nesse momento que você deve necessariamente buscar um advogado, no momento que você recebe a citação da Justiça do Trabalho. É por meio da citação que você toma conhecimento que sua empresa tem uma ação na Justiça contra ela. Agora que você já tem a data da sua audiência, você precisa encontrar um advogado, porque é até a data da audiência que seu advogado tem para preparar a sua defesa, que é a chamada contestação. É na contestação que o seu advogado vai apresentar todos os fatos a seu favor e também vai apresentar os documentos que a empresa tem para se defender. E o prejuízo de não se defender é enorme, inclusive eu vou abordar isso mais lá na frente. Após apresentar a defesa, o ato que se segue é a audiência. E o primeiro ato dessa audiência é a audiência inicial, que é a audiência de conciliação. É basicamente como se o juiz chamasse as partes para tentar um acordo antes do processo seguir. Então, antes de você ir para a instrução, para ouvir as testemunhas, produzir prova, o juiz tenta chamar as partes para conciliar dentro do processo. E veja, é muito importante, você não pode faltar essa audiência, porque pode dar revelia. Então preste bastante atenção, que inclusive eu vou explicar mais na frente o que seria essa revelia. Mas não falte jamais essa audiência e não descarte a possibilidade de fechar um acordo, principalmente naqueles casos em que você está em desvantagem. E é papel do seu advogado identificar quando a desvantagem existe. É melhor fechar um bom acordo, principalmente naquelas guerras que você não pode vencer. E é sábio o seu advogado entender esse tipo de situação. Passou a audiência de conciliação, não havendo acordo, o juiz pode fazer duas coisas. Primeiro, já seguir para a instrução, onde o representante da empresa vai ser escutado, o funcionário vai ser escutado e também as testemunhas de cada parte. Essa audiência, ela pode acontecer no mesmo dia da conciliação, mas há casos em que o juiz designa outra data, ou seja, no lugar de acontecer no mesmo dia, tem juiz que fixa para outra data a audiência de conciliação. Mas não descarte a possibilidade de você estar sempre presente. Você não pode faltar nenhuma dessas audiências, nem a audiência de conciliação e muito menos a audiência de instrução, que justamente é onde o juiz vai verificar a existência da prova testemunhal. O juiz vai escutar as partes
e as testemunhas para preparar o processo para ser julgado posteriormente. E aqui entra a última etapa, basicamente, do processo trabalhista, que é a sentença. A sentença ela ocorre logo após a audiência de instrução. Na audiência de instrução, o juiz colhe as provas e depois ele vai sentenciar, julgar o processo. E a partir do resultado, se você perdeu, recorre. Se ganhou, maravilha, espera ver qual vai ser o resultado final e se o funcionário não vai recorrer. E você pode me perguntar, Alfredo, e o que acontece se eu não me defender no processo trabalhista? Se você não apresentar defesa ou então faltar qualquer uma das audiências que eu falei, tudo que o seu funcionário tiver alegado contra você vai se presumir verdadeiro, porque aí acontece o fenômeno processual que a gente chama de revelia. A revelia nada mais é do que a ausência de apresentação de defesa ou a falta do empregador na audiência de instrução ou de conciliação. Isso significa que tudo que for alegado contra a sua empresa vai ser julgado favorável ao funcionário. Se o funcionário disser que sofreu assédio, o juiz vai julgar procedente para ele. Se o funcionário disser que fazia 5 horas extras por dia, o juiz vai conceder o pagamento dessas horas extras para ele. Por isso, fique muito atento, se defenda e não falte nenhuma audiência dentro do processo trabalhista. Agora vamos para um tópico muito importante, que são as dicas práticas para não ser condenado na Justiça do Trabalho. E a primeira delas é até um pouco óbvia, mas é o que mais é descumprido na Justiça, que é não assinar a carteira de funcionário. Sempre evite ter funcionário na sua empresa trabalhando sem carteira assinada. E eu digo por quê? A lei trabalhista, ela diz que é obrigação da empresa assinar a carteira em até 5 dias após o início da atividade dentro da empresa. Então veja que nem é uma escolha sua assinar ou não, e nem uma escolha do funcionário. A lei coloca essa obrigação para você, empresário. Então você não pode, na Justiça do Trabalho, dizer que não assinou a carteira do funcionário porque ele não quis, sendo que a obrigação é sua. Então, em nenhum processo trabalhista, isso vai lhe prejudicar, porque o funcionário vai alegar que você não assinou a carteira e vai cobrar todas as verbas que deixou de receber em razão da carteira de trabalho não estar assinada. Aí ele vai cobrar FGTS, retroativo, vai cobrar seguro-desemprego, porque ele vai deixar de receber porque você não assinou a carteira. Então, sempre eu digo o seguinte, pode assinar a carteira, assine, porque senão você vai acabar se prejudicando e se colocando em maus lençóis. Você vai ficar refém do seu funcionário porque você não assinou a carteira dele. Então, não deixe isso lhe prejudicar. A segunda dica que eu vou lhe dizer, ela é muito importante e eu digo que é uma dica de ouro. Apesar de não ser aconselhável você ter funcionário na sua empresa trabalhando sem carteira assinada, se tiver funcionário sem carteira assinada, pague pelo menos sem ser via Pix, pague dinheiro em espécie. E eu digo por quê? A partir do momento que você paga via Pix, você está dando uma prova para o seu funcionário da relação de trabalho. E que prova é essa? É o comprovante de pagamento. A lei trabalhista ela diz que um dos requisitos da relação de emprego é a onerosidade, que nada mais é o funcionário prestar um serviço para você e receber em contraprestação uma quantia financeira. A partir do momento que você comprova que você pagava a ele, você está dando uma prova da relação de trabalho, que é a onerosidade. Se você está entregando para o seu funcionário uma prova que pode lhe prejudicar depois. Então, se o vínculo é sem carteira assinada, tente omitir o máximo essa relação de trabalho, porque senão isso vai lhe prejudicar posteriormente. Se você entregar a prova que você pagava ele, você está dando uma prova a mais que o funcionário tem na justiça de comprovar que é relação de trabalho. Então, jamais pague via Pix. Se você tem funcionário sem carteira assinada, pague em dinheiro em espécie, porque senão você vai estar dando uma prova para ele da relação de emprego. Outra dica muito importante para aqueles prestadores de serviço: faça contratos escritos. Peça para esse prestador de serviço criar CNPJ, lhe emitir nota fiscal também. Por quê? Porque normalmente tem empresas que tem aquele prestador de serviço que não é funcionário, não é subordinado, presta até serviço para outras empresas também, à medida que presta serviço para você. E às vezes você encerra a relação comercial com ele, ele entra na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício e pedir verbas rescisórias, pedir horas extras. Então fuja disso. Faça um contrato de prestação de serviço autônomo, peça para esse trabalhador emitir nota fiscal,
por meio de um CNPJ, porque aí você vai ter uma boa documentação, uma boa justificativa em um processo trabalhista. Porque você mostrando para o juiz que ele era um CNPJ, ele emitia nota fiscal e prestava serviço para outras empresas, e você apresenta um contrato escrito, e o juiz vai e pode entender que aquela relação era uma relação comercial e não uma relação de trabalho. Então isso ajuda também o seu advogado na hora de preparar a sua defesa em um processo judicial. Então, sempre que possível, faça contratos de relação comercial escritos. Outra dica muito importante, sempre que possível, faça controle de ponto. Você sabia que o maior objeto de demanda trabalhista são as cobranças de horas extras? Isso mesmo, são cobranças de horas extras. Então, uma forma de você se proteger de um processo trabalhista é fazer controle de ponto. A lei trabalhista ela diz que apenas aquelas empresas que possuem mais de 20 funcionários é que são obrigadas a realizar controle de ponto. Só que é muito interessante quando a empresa, mesmo com menos de 20 funcionários, ela faz esse controle de ponto, porque ela apresenta dentro de um processo uma prova documental assinada pelo funcionário. Você não vai ficar precisando depender de prova testemunhal. A prova testemunhal ela é imprevisível, ela pode se complicar, pode lhe complicar, porque você acaba dependendo de terceiros. Então não coloque o futuro da sua empresa na mão de terceiros, você tenha uma prova documental robusta. E como é que você consegue isso? Fazendo um controle de ponto bem feito. Então a dica que eu lhe dou é, sempre que possível, faça controle de ponto para não pagar horas extras quando o funcionário entrar com processo contra a sua empresa. E a dica final que eu lhe dou é uma dica que não está na lei. Só quem vive o dia a dia trabalhista com empresas e empresários é que entende isso. Nunca demita seu funcionário de forma humilhante. E por que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas demandas trabalhistas são objeto de vingança do próprio funcionário. O funcionário, às vezes, ele não está ali em razão dos direitos dele, não. Ele entra com o processo porque ele quer ver você sofrer. Ele quer prejudicar a empresa e usa o processo do trabalho para obter essa vingança e tomar dinheiro da empresa e do empresário. Por isso, sempre que você puder, seja ético, não humilhe ele, não o demita na frente de terceiros, não o constranja. Faça tudo de forma profissional, para que o funcionário entenda que aquilo ali é uma relação profissional, não existe nada de pessoal, para que ele também não pessoalize a situação e queira lhe prejudicar na Justiça do Trabalho, usando o processo como objeto de vingança. A mensagem final que eu deixo para você é que encarar um processo trabalhista não é fácil e muita coisa não resolve só lendo a lei. Você não tente fazer nada sozinho. Não ache que você vai jogar a primeira vez um jogo e vai ser campeão. Por isso, sempre conte com um advogado qualificado, que entende a justiça do trabalho, que entende de acordos, que entende como é que o sistema funciona, porque muita coisa vai muito além da lei, vai da vivência. O advogado experiente, ele sabe qual é a melhor tese de defesa, em que momento fechar um acordo, em que momento não fechar. Eu espero com esse vídeo ter lhe ajudado, me coloco à sua disposição para lhe auxiliar e sanar eventuais dúvidas. Se ficou alguma, comenta aqui embaixo ou entre em contato com a minha equipe ou comigo mesmo através de um link de WhatsApp que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. No mais, lhe desejo boa sorte e até a próxima.